questão do Ancelotti. Arnaldo, seco para você. Carlo Arnaldo Ribeiro Ancelotti. O Pedro vai ou o Pedro não vai? Não vai. Uia? Não dá, porque aí que tá. Diferentemente de outras disputas, os concorrentes dele estão muito bem, né? E assim, pode ter uma questão de gosto, de estilo, de recurso técnico, de... Agora, Igor Thiago, 22 gols na Premier League, não é qualquer coisa. Não é na liga qualquer, na principal liga do mundo, né? Ele só fez menos gols que o Haaland, né? Num time pequeno, não é no Flamengo. Então, assim, a temporada dele é espetacular, não é qualquer coisa. E acho que os outros centroavantes que enfrentam... e nós temos nessa lista que você mostrou aí um monte de centroavantes na Premier League. O João Pedro, o Igor Jesus. O João Pedro é o terceiro da Então, lista, né, Arnaldo? De artilheiros, né, da então, Premier League. Pois é, né? Então, assim, a concorrência do Pedro talvez seja a mais voraz para a convocação. E assim, se ele já está... e tem o Endrick, que é uma situação que não é uma concorrência direta, porque o Endrick é mais versátil, mas que acaba também, de certa forma, atrapalhando a presença do Pedro, né? Então, eu acho que, a não ser que ocorra, e a gente nunca quer isso, uma lesão de um desses caras, o Pedro não vai. Para mim é simples. Não tem, acho que como, por conta da temporada que esses outros caras fizeram e que já foram observados e estão disputando uma liga, a liga mais complexa de todas, fora o Endrick que joga na França. Agora, um cara dessa batemos lista de novo aí, a nova meta. A nova meta, já falei. Garoto. O cara dessa lista que a gente está vendo na tela, que não está jogando bem e que está garantido porque fez nas últimas convocações, é o Martinelli, né? Que, assim, tá mal, assim, não tem sido protagonista nessa reta final de campanha do Arsenal, e provavelmente vai pelo que mostrou nas últimas convocações. É o oposto do Pedro, né? Que o Pedro tá super bem aqui, agora, e pode não ir por não ter conseguido lá atrás mostrar para o Ancelotti que ele merecia. Pois é. Falando em Pedro, falamos de Flamengo. Cruzamentos na área viraram um tormento para a defesa do Flamengo na era Leonardo Jardim, reportagem que a gente mostra aqui agora do Bruno Brás. No clássico, né, contra o Vasco no fim de semana, sofreu o empate do Vasco, depois estava vencendo por 2-0. E ele sofreu de novo com cruzamentos do adversário na área. A reportagem do Bruno Brás mostra que quase metade dos gols sofridos pelo Flamengo com o Leonardo Jardim saíram de cruzamentos. Dos 11, 5 foram assim. Rodrigo, esse empate com o Vasco, ontem eu estava conversando com o Mauro César aqui mesmo, no posse de bola, e falei se dava para encarar esse empate como com um sinal de alerta, vamos dizer assim. Tinha uma empolgação muito grande, enfiou 4-0 no Galo, meteu 4 lá no Independiente Medellín e tudo mais e tal, mas que é um time de jogo muito franco e que talvez isso seja um problema e que o Flamengo e o Leonardo Jardim precisam se atentar a isso. E agora tem essa questão das bolas alçadas na área. Eu conversei com o Mauro sobre essa questão, né, do estilo do Flamengo. A gente tem uma visão um pouco diferente. Eu entendo que essa questão do Flamengo não pode ficar jogando totalmente franco. O jogo contra o Vasco foi ruim. Mas eu não vejo o Leonardo Jardim querendo isso. Ele estava incomodado com o que aconteceu. Ele falou isso na coletiva. E também era demonstrado do lado do campo, como ele estava pedindo mais toque de bola e tal. E o time, de fato, está defendendo mal as laterais. A culpa não é dos laterais, porque às vezes a gente coloca a culpa nos laterais, a culpa é dos pontas. Inclusive, o erro no segundo gol do Vasco é do ponta, né? No caso, o Wallace que não foi para marcar direito. E eu acho que você tem que ter essa dobra. Hoje em dia do futebol é normal isso, e os pontas nem sempre estão marcando bem. Mas eu acho que, assim, ter esse estilo não é necessariamente ruim. Assim, por exemplo, PSG e Bayern. Só aconteceu aquele jogo porque os dois têm o estilo franco. Se fosse um estilo Guardiola, posicional, controle de jogo e tal, não ia acontecer aquele jogo, né?
Então, eu acho que ter em determinados momentos esse tipo de jogo mais franco não é um problema. O problema é que tem o tempo inteiro e você não conseguir controlar nunca o jogo, nem pela posição de campo, né? Nem se for a posição de campo que eu digo marcando corretamente, como faz o Palmeiras às vezes, né? Boa parte do tempo depois que faz gols, que ele controla pela posição da forma como está postado até excessivamente. Mas assim, ou tendo a posse de bola, né? Acho que o Flamengo precisa ter mais essa posse de bola, mas vinha tendo, né? Fazia um jogo descontrolado em alguns momentos ali, mas muito tempo tinha posse de bola. Eu acho que o jogo do Vasco foi um ponto negativo da curva do Leonardo Jardim. Então, não dá pra gente tomar ele como a realidade do que é o time. Tá jogando sem meias, isso tem impacto, né? Não jogou sem o Carrascal, Arrascaeta e Paquetá. Então aí você perde um pouco. O Luiz Araújo é um jogador muito de condução de bola e pouco toque de bola. Acho que isso também teve impacto. Eu acho que tem uma questão a ser ajustada, mas eu não acho que é assim, tipo, que o time está totalmente descoordenado. Eu acho que tem uma questão ali para ser ajustada, sim, mas o estilo vai ser um pouco mais franco, sim, e tem que ter um pouco mais de controle, mas é um meio do caminho aí. Olha, vou com você ainda, Rodrigo, porque você postou aqui no UOL, o Flamengo tem um aumento de dívida de 300 milhões por causa da contratação do Paquetá. Mas diferentemente do que os adversários estão esfregando as mãos, olha lá, tá devendo, não é exatamente um grande problema para o Flamengo, que tinha possibilidade de investimento de quase 2 bilhões, não é isso? Ano passado, numa reunião que teve lá no Conselho Deliberativo, o BAP falou que achava que o endividamento do Flamengo era pequeno, que ele deveria ter sido mais ousado. E aí a contratação do Paquetá está nessa esteira. O Flamengo gastou num trimestre 400 e tantos milhões de reais em contratações, Paquetá, Vitão e Andrew. E aí houve um aumento de 300 milhões de reais na dívida, tanto na dívida bruta, né, que é que ela considera, vou usar aqui a comparação, por exemplo, o Corinthians deve 2,7 bilhões. O Flamengo hoje nessa dívida bruta está em 1,370, agora eu não estou lembrando de cabeça, 370. E se você pegar a dívida operacional líquida, né, que é outra coisa, você calcula ali como é que está o negócio, também aumentou 300 milhões de reais. E é o preço do Paquetá. O Paquetá custou 315 milhões de reais. O valor que foi pago ao West Ham foi de 42 milhões de euros, foi esse valor mesmo, só que você tem impostos e comissões, mas principalmente impostos, e na verdade o preço foi 54 milhões de euros, né, que foi o gasto de fato. Isso acontece com vários outros clubes, né, não é um caso só do Flamengo. Por exemplo, a gente coloca no passado, o Palmeiras gastou 700 milhões de reais em jogador. Você vai olhar no balanço do Palmeiras, é quase 900, porque tem imposto para pagar. Não é um custo, só o custo que você paga ao outro jogador. Por isso que sempre quando faz esses investimentos tem que ter muito essa atenção. Então aumentou a dívida, aumentou principalmente em valor a pagar de jogador, em uns adiantamentos de patrocinador, o Flamengo não pegou empréstimo, pegou dinheiro em caixa para poder pagar. Então é um aumento que a diretoria entende como controlado dentro do que é a receita do clube, que é nessa casa de 1,8, 2 bilhões de reais. Foi algo planejado. Vai falar assim, então não precisa nem se preocupar. Cara, sempre que tem aumento de dívida, o clube tem que ficar atento para isso não escalar, né? Isso vale para qualquer clube. Muito bem. Uma outra coisa aqui que tem a ver com o Flamengo também, que eu queria falar. Quero mostrar para vocês porque o Bruno Henrique terá um busto no Flamengo. Olha ele aí. Vamos ouvi-lo. Esse ano, no aniversário do Flamengo, nós vamos fazer um busto em homenagem ao Bruno Henrique. Então, eu sempre acreditei que as grandes homenagens, Dani, a gente deve fazer em vida. E a cultura católica é aquela coisa, né? A gente acaba reconhecendo as pessoas. Todo mundo, quando morre, vira legal. Todo mundo descobre as coisas boas que as pessoas faziam. E eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar isso. É uma coisa na nossa cultura que não é legal. Então a gente quer homenagear alguns ídolos rubro-negros, como você, Bruno Henrique, em vida, jogando aqui, de frente para a nação. Então, no final desse ano aí, no aniversário de 15 de novembro, nós teremos um busto de Bruno Henrique para se juntar à galera dos grandes ídolos rubro-negros. Aí então, busto do Bruno Henrique, uma das figuras relevantes, aí tem muitos, né, dessa turma do Flamengo poderoso, tem muito cara
importante, mas enfim, o Bruno Henrique vai ser homenageado com um busto no Flamengo. Ô, Arnaldo, a gente tava falando aqui, né? Até não tem os números aqui. 400... Tá no busto, né? Hã? Tem que caprichar. Às vezes as verdade, estátuas, verdade. os bustos ficam Exatamente. caprichados. Isso é uma dá pra questão. alguém Só pra- Caprichado. Fala, Rodrigo. Não, Tirone, só para contextualizar, eu não sei onde eles vão botar o busto do Bruno Henrique, mas na sede da Gávea já tem, por exemplo, os campeões de 81 tem uma série de bustos lá perto do museu, né? O Zico tem uma estátua na porta da sede, mas tem vários bustos, eu não sei se eles vão botar exatamente ali, mas o Bruno Henrique é um jogador do tamanho desses jogadores de 81, né? Exatamente. Pro O Flamengo. Palmeiras tem busto do Oberdan Catani, tem busto do Marcos. É, o critério do busto do Palmeiras é um pouco diferente. Só pode ter jogado pelo Palmeiras ou, no caso do Ademir da Guia, que jogou pelo Bangu lá atrás. Não é exatamente só pode ter jogado pelo Palmeiras. Mas o Bruno Henrique, no Palmeiras, pelas regras que normalmente eles levam, não teria busto por ele ter a trajetória que teve no Santos e tal, né? Sim. Então é um critério diferente. Eu fiquei curioso, Rodrigo. Dessa geração atual, o Bruno Henrique vai ser o primeiro? O Arrascaeta, Gabigol, eles já tiveram também? Ou só o Bruno Henrique foi o primeiro mesmo? Não, porque eu saiba, posso estar errado aqui, posso até conferir depois, mas eu acho que é o primeiro. Eu acho que tem a ver também com ele vai fazer mais um ano de renovação e não sei, não posso cravar aqui porque ele fisicamente é um cavalo, né? Mas enfim, é possível que seja o último dele, né? Ele já até especulou de se aposentar no final desse ano. Acredito que o Arrascaeta é um jogador que tem o mesmo tamanho do Bruno Henrique, né? Enfim, então pode ser que no futuro, como ainda está na carreira do Arrascaeta, ainda vai durar mais tempo no Flamengo, talvez você tenha esse motivo também. Ó, 3,4 mil likes, vamos para 4 mil de meta. Rapaz. E se chegar, vai ter um busto do Danilo Lavieri aqui. Se o programa tivesse um pouquinho mais de tempo, Faremos um Era busto tapa. do Danilo Lavieri. No São Paulo tem um busto do Tele. Tem um busto não, tem uma estátua do Tele Santana bem na entrada ali. Bom, do Morumbi, aí, né? Eu fiquei a Pelo um jogo menos de ter um isso, né? busto de treinador aqui no UOL, mas a gente foi eliminado. O Arnaldo vai ter um busto Mas pelo o gol de Rogério falta não que ele tem, fez. ô, Tirone? Oi? Não. O Rogério não tem? Não tem. Não, São Paulo mas tem. Só tem o do Tele e do Cícero Pompeu de Toledo. Isso. Vamos com calma. Clube muito recente. Vamos com calma. Não, o Rogério Só Ceni figura- merecia, pelo amor de Evidentemente Deus. que o Rogério Ceni merecia. Agora, o Arnaldo, tava vendo Aí os a números. gente tem. Essa é a discussão. Sim, merecia. O Raí merecia? Merecia. O Careca merecia? Merecia. O Leônidas merecia? Merecia. Roberto Dias merecia? Merecia. Aí nós vamos. Dario Pereira merecia? Merecia. Né? Então, O Leônidas tem, São vários tem O a, Leônidas tem a Tem bicicleta, né? É, No dentro Museu do Morumbi, museu, né? mas não é uma estátua, museu. né? É tipo um manequim lá dele. Agora,